dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que tá aí do outro lado da tela. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da nossa grande campanha da Taverna dos Dados Mágicos, Guardiões de Zerônia. Estou aqui com a rapaziada aqui embaixo aqui. Espero muito que... Nossa, de verdade, eu tô muito ansioso, eu não tenho nem palavras para descrever o quanto eu tô ansioso e ao mesmo tempo nervoso de mestrar essa campanha maravilhosa. E eu, sinceramente, eu espero muito que vocês curtam bastante essa campanha aí que eu preparei com todo carinho. Mas, antes de começarmos de fato a nossa campanha, vamos primeiramente apresentar os nossos jogadores. Começando aqui, vou chegar aqui pela ordem aqui. Vamos começar pelo... O primeiro aqui, o Vini Lich. Por favor, se apresente. Fala galera, aqui é o Vini, conhecido como Vini Lich aí nas redes aí. Eu sou streamer, tenho um canal no YouTube, gravo besteira no Instagram. Meu arroba Vini Lich. Tamo aí pra fazer bagunça aí nesse RPG aí, dá trabalho pro mestre. Vai dar trabalho mesmo que eu tô ligado. Vamos lá. Vamos lá. Em segundo nós temos a Laís. Por favor, se apresente, Laís. Oi, gente, eu sou a Laís, sou ilustradora e gosto um pouquinho demais de jogar RPG. É isso aí. E é isso. Tô interpretando aqui a Lucy, uma menina misteriosa, e espero que seja um bom momento para todos. É isso aí. Logo em seguida nós temos aí o grande amigo Faizinho. Por favor, se apresente. Fala aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Faizinho, eu faço conteúdo de RPG de mesa. Alô, travou aqui? Não, tá tudo certinho. Normal, eu dou uma morrida na tela, enfim. Eu faço conteúdo de RPG de mesa e hoje estarei jogando com um pirata safadinho que veio de outra terra e tem um toque de todos os tipos de... Pejorativo de pirata. Pejorativo de pirata, exatamente. Exato. Ele fala meio português, meio francês, meio espanhol e meio italiano. Droga. Bem pirata mesmo, bem pirata mesmo. Bem pirata. Venho da Europa. Vamos lá. E por fim, mas não menos importante, nós temos obviamente o meu parceiro aqui da taverna, o Kyrian. Por favor, se apresente, por gentileza. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Kyrian, tô junto aí com o Sakai na taverna. A gente tá aí com os projetos e eu tô interpretando aqui o Alexander, Alex pros mais íntimos, ou aí, fica aí a referência pra quem entender aí do meu personagem, vocês vão entender durante a jornada aí, mas tamo junto. É isso aí, rapaziada. Vamos lá. Antes de começarmos de fato a nossa campanha, nós temos também alguns anúncios também importantes para falar. Primeiramente, as campanhas elas estão sendo gravadas, elas não estão em lives no momento, devido também à questão de disponibilidade de horário, esse tipo de coisa. Então a gente entrou em acordo que gravação seria mais adequado e até melhor também para a gente conseguir produzir um conteúdo com mais qualidade para vocês. Outra situação também que vocês vão ver durante a campanha, embaixo vão ter acesso às nossas redes sociais e também com nossos patrocinadores, que é a Dush, que se você quiser adquirir uma camiseta de RPG ou outros conteúdos também, que inclusive o dono tá aqui na campanha, né? Não querendo falar muita coisa. Inclusive, se vocês quiserem receber camisas como essa aqui, ó. Olha que coisa boa. É muito bonita essa daí. Camiseta irada. Aí é só vocês acessarem que vai estar na descrição. Assim também como a Forja Fantasy, que é a nossa parceira do canal também. Que se você procura materiais e conteúdos de RPG como kit de dados, mesas, esse tipo de coisa, você consegue adquirir lá também com o link na descrição. Outra coisa também que é importante avisar para vocês é o sistema que a gente está utilizando nessa campanha. Afinal de contas, vocês vão perceber que há uma rolagem de dados diferente, atributos diferentes, coisas que você vai encontrar, na verdade, no Daimon RPG. Um sistema bem antigo, que muito pouco utilizado, porém eu estou aqui para trazer novamente esse sistema de volta dos mortos e mostrar para vocês que existe uma campanha sim capaz de dar uma liberdade criativa muito maior, tanto no roleplay, tanto nos combates, e eu tenho certeza que vai ser algo muito benéfico e irá ajudar demais os nossos jogadores. Maravilha, avisa os dados, então nós vamos finalmente começar a campanha conhecendo o grandioso reino de Zerônia. Esse reino, ele era um reino voltado para a luz, onde a sua população e a sua monarquia adoravam o Sol. O Sol, esse que era um grande distribuidor de luz, como todo mundo sabe como o Sol é.
E eles consideravam eles como a principal fonte da vida do mundo. Eles dançavam em altares em torno do sol, eles dançavam em homenagem ao sol, eles faziam esculturas, tudo referente a essa grande e poderosa luz, que eles inclusive chamavam de Mãe Fogo. Hoje, Zerônia não é mais desse jeito. Por quê? Eles, por acaso, perderam a fé, esse tipo de coisa? Talvez. Há 800 anos atrás, uma força maligna acabou atingindo o continente de Zerônia, que é uma coisa chamada Entidade Dracarys. Os Dracarys, pelo menos no conto popular, entre as pessoas que vivem nesse mundo, eles são criaturas maléficas, demoníacas, como eu posso falar, chantageadoras talvez, manipuladoras, e muitas outras coisas que vocês podem aí dizer que é uma coisa ruim. Os Dracarys, eles infestaram o continente com uma coisa chamada Escuridão Dracarys. O que é essa Escuridão Dracarys? Ele literalmente cobriu o mundo com a sua escuridão, impedindo qualquer fonte de luz a entrar no continente. O que fez que, obviamente, o sol deixasse de existir e as pessoas passassem a depender completamente de fogo. Então, com o tempo, o ouro e a prata deixaram de ser um material de luxo e o carvão, que era uma coisa mais comum na vida das pessoas, acabaram se tornando algo extremamente raro e muito valioso. Zerônia, obviamente, por ser um reino muito imponente, eles tentaram a todo momento fazer expedições de pessoas para enfrentar a Legião Dracarys, junto com seus guerreiros, com seus soldados, até a própria população se voluntariando para participar das expedições. Porém, ninguém houve retorno, o que fez que a fé de muitos começasse a desaparecer. E por conta, obviamente, do fogo e se apagando e as pessoas se desesperadas para manter o fogo ativo, eles começaram a queimar livros, madeira e muitos outros materiais combustíveis além de carvão, o que fez que o conhecimento da população referente ao sol começasse a desaparecer. Hoje, 800 anos depois, o reino de Zerônia ele está completamente devastado e, obviamente, como eu falei anteriormente, na completa escuridão. O reino de Zerônia ele é uma cidade costeira, como vocês podem estar vendo aí no mapa. E o reino de Zerônia ele está atualmente, acho que por alguma razão não está mostrando aqui na tela, agora está mostrando. Agora tá mostrando. Acho que tem que ficar com o navegador aberto. Vamos lá. O reino de Zerônia ele vive na costa, como falei, é uma cidade costeira, uma cidade mercante, que obviamente por conta da escuridão da Dracarys eles acabaram se isolando completamente. O reino ele é muito maior que isso que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo é apenas um pedaço de que fato Zerônia é. Porém, por conta da população e por conta da baixa de pessoas que vivem no reino, eles acabaram se aglomerando todos somente nesse canto, no caso. Porque o resto está sendo usado, o resto das construções, das coisas que estão lá em cima, vamos assim dizer, fazem parte estão sendo usados como material de combustível, certo? E só um minutinho, que não querendo atrapalhar todos, mas acabou de entrar um inseto aqui, foi só para de escuridão Dracarys aqui. Primeiro Dracarys aí. Olha o primeiro Dracarys aqui. Eu tô aproveitar essa pausa aí, eu tô querendo saber onde tá meu token, eu não tô vendo. Não, vocês não precisam ver no momento. Porém, o que vocês estão vendo aí são algumas observações na qual vocês podem verificar, certo? Dentro do mapa. E eu acho que eu não coloquei um token a mais aqui. Realmente não coloquei. Então vou colocar aqui. Só um minutinho. Só para. Pode clicar nesses negócios aqui. Eu vou falar para vocês clicarem, por quê? Porque vocês terão acesso aí para poder olharem, para vocês conhecerem. Inclusive eu vou pedir para cada um de vocês selecionar dessas opções aqui. E vocês irão ler para nós o que cada um tá escrito, para vocês entenderem. É 2 cliques.
tem um pequeno ali. Não, mas os ícones não estão aparecendo. Os ícones não tá aparecendo pra você? Ah, Já. você tem no lado esquerdo, embaixo da régua vai ter uma bandeirinha. É isso, perdão, esqueci de explicar isso mesmo, realmente. Que eu não tô aqui, a câmera tava tampando. Ah, Foi. Maravilha? Perfeito. Então, todos vocês conseguem ver. Então, vou pedir para cada um de vocês selecionar um ícone para vocês darem uma olhada. E vocês irão falar para nós o que está escrito, certo? Mas se você pedir pra alguém ler, Eu vou falar, mas é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pedir, vamos lá, vamos começar por você então, Vini. Seleciona um e nos conte o que está escrito. esse de cima aqui, ó. Porto da cidade. Porto da cidade, vamos estar abrindo aqui pro pessoal dar uma olhada também. Porto da Porto. cidade é a entrada e saída de Zerônia, onde desde o passado... Opa, foi mal? Calma, foi sem querer? Vai, Pegou e botaram aqui. toma. Botaram aqui. Aí, beleza. Onde desde o passado, quando os voluntários de diversas expedições saíram da cidade para buscar suprimentos, o porto existiu para auxiliar os navegadores das águas sombrias do continente. Agora, poucos barcos usam atracar naquilo que já foi considerado o reino da luz. No caso, o porto da cidade, ele é a sua principal saída para o reino, na verdade. Como eu falei, é uma cidade costeira, então logo a única forma de você entrar e sair pelo reino é através das águas. Por conta, obviamente, da escuridão Dracarys e os perigos que o mundo lá fora representa, o porto foi temporariamente fechado, vamos assim dizer, o que faz que poucas pessoas de fato consigam entrar no reino de Zerônia, seja para comprar alguma coisa, se é que tem alguma coisa para comprar, ou até mesmo procurar refúgio e abrigo, já que por conta da baixa população e até mesmo para poder conseguir controlar os mantimentos da cidade, eles fechavam completamente as portas para imigrantes. Dito isso, vou pedir agora para a Laís escolher um ícone agora pra gente poder estar dando uma lida. eu vou de Praça da Fonte. Praça da Fonte. Eita. A Praça da Fonte é o maior ponto de referência entre os moradores de Zerônia. O ar fresco e carregado de um cheiro pungente de terra e musgo, já que muitas áreas da praça estão dominadas por vegetação que cresce sem descanso. Árvores imponentes com troncos grossos e retorcidos se erguem em direção ao céu cinza, mas suas folhas, ao invés de verdes, possuem uma tonalidade azulada e fosca. Elas formam uma densa cobertura, espalhando uma sombra calma e constante sobre os bancos de pedra espalhados pela praça. As árvores não murmuram ao vento, mas emitem um sussurro distante, como se estivessem falando em uma língua esquecida pelos homens. Ao redor possui diversos estabelecimentos, já fechados pela falta de demanda, casas abandonadas e apodrecidas com o tempo. O tempo apenas será lembrança de um passado que não retorna mais. A Praça da Fonte, ela é a principal, é como se fosse o principal ponto de encontro entre a população de Zerônia. A Praça da Fonte, obviamente, ela se tornou conhecida por conta, principalmente da sua fonte, mas também por conta desses estabelecimentos que foram fechados. Afinal de contas, Zerônia era uma cidade muito rica economicamente falando. E, obviamente, os mercados, os estabelecimentos eram algo muito valioso e muito bem procurado pelo continente. E perder isso trouxe uma fraqueza econômica muito grande para cima de Zerônia. Principalmente agora que ouro e prata já não servem de mais nada, os mercados não fariam mais sentido manter aberto, então eles apenas fecharam. E alguns ousam até tentar entrar para ver se encontram alguma coisa de valor, mas no fim serve apenas como ponto de encontro mesmo dos zeronianos. Vou pedir agora para o Faizin procurar para nós agora um outro ponto de referência. Cara, eu vou ler a Fortaleza Abandonada. Maravilha. Pode ler o personagem? Opa! Nossa. Eu esqueci de pelo tempo a Fortaleza. Era um pouco zeroniano. Locaram dos criminosos eram punidos com serviço comunitário em prol da evolução da própria cidade. Responsáveis pela manutenção hidráulica da cidade
milhares de homens e mulheres se veem realizando trabalhar em um ambiente organizado é extremamente respeitado. Apesar dos crimes cometidos, mostrando novamente que Serônia era um lugar diferente de tudo que já se viu. Agora, foi abandonado. É usado apenas como armazém de mantimento da cidade, visto que muitos desceram as colinas para aglomerar o resto da população próximo à Praça da Fonte. Primeiramente, eu vou dar um parabéns pro Faizinho por essa dublagem maravilhosa. Eu sinceramente eu quero isso na campanha toda, tá? Só pra ficar ciente, eu quero ficar na campanha toda, é isso aí, tá? E obviamente, pra finalizar, Kyrian, vou pedir pra que você selecione, obviamente, o último. Fazenda do Sr. Buini. Conhecido na cidade como o velho Buini, ele é um senhor extremamente educado e bondoso com todos, principalmente com as crianças da cidade, levando bolo e contando histórias de sua juventude. Apesar de sua boa aparência, os demais adultos não gostam dele, pelo fato de ele ainda acreditar nas antigas tradições de Serônia, colocando histórias sobre uma coisa chamada sol na cabeça das crianças, influenciando elas a ficar lunático, igual ele. E é aqui que nós iremos iniciar a nossa campanha. Nós temos aqui um continente, uma cidade no caso, né? Quase uma vila praticamente por conta da diminuição do espaço geográfico de Serônia. E obviamente muitos de vocês, no caso 3 especificamente de vocês, cresceram dentro do reino de Serônia. Temos apenas um imigrante apenas na região, que eu acho que eu não preciso falar quem é. Mas, de qualquer forma, ele é uma pessoa, apesar de recente na cidade, ele já mora um tempo também, ao ponto de ter empatia pelo Sr. Buini. O Sr. Buini, ele é um senhorzinho muito... Sabe aquele aspecto de vovô bonzinho? Aquele velho bondoso? É o Sr. Buini. O Sr. Buini, ele é exatamente isso. Um senhorzinho fofinho, um velhinho que gosta de contar histórias e ter a companhia dos mais novos. O Sr. Buini, obviamente, pelo menos mais especificamente os 3 que moraram na região de Serônia, cresceram ouvindo as histórias do Sr. Buini, então vocês sempre tiveram um fascínio muito grande e até um respeito pelas histórias que o Sr. Buini contava, principalmente sobre as tradições antigas de Serônia, coisa que seus pais, avós, bisavós e toda a sua descendência nunca souberam falar diretamente sobre isso. Tanto não só pela falta de conhecimento, que é justificável, afinal de contas, não é um conhecimento muito fácil de adquirir na situação atual de Serônia, mas também até pela própria descrença de que isso não existe, o sol não existe. Que raio é sol, né? E Sr. Buini, ele é uma pessoa que sempre trouxe isso para as crianças pelo fato dele querer trazer esperança para as pessoas, acreditar de que vai um dia essa escuridão toda acabar, apesar de muitos nunca terem visto a luz do dia, né? Nunca ouviram a palavra dia, então fica muito difícil acreditar nessas coisas. É quase um ato realmente de muita fé acreditar nessas coisas. E o Sr. Buini é realmente um homem de muita fé. Entretanto, como eu falei, ele era um homem muito carinhoso pela criançada e pelos jovens. E no caso, vocês têm uma certa empatia por ele por conta disso. Como eu falei, apesar de alguns terem crescido aqui e conhecido as histórias do Sr. Buini desde quando ele era mais novo, mas o caso do Faizin, ele é o mais recente, né, do grupo. Afinal de contas, ele vem de terras distantes, porém ele também teve essa empatia também. O que faz que todas as vezes, mais especificamente a cada 7 noites, vamos dizer a cada 7 noites, porque o sistema de horário ainda permanece o mesmo, apesar de não existir, tipo, por exemplo, 8 horas da manhã, não, é sempre noite, entendeu? Então, meio que a cada 24 horas, no período de 7 noites, acontece esse encontro, e vocês estão aqui na casa do seu Buini. Vocês estão todos lá. E vocês estão lá junto com os demais jovens, ouvindo as histórias deles. E obviamente, junto com as crianças e afins, tem sempre aqueles velhos e os pais
preocupados, né, com essa descrença, essa crença que a criançada tem falado, tem ouvido falar, né, do seu Bruine. O seu Bruine, ele chegava em vocês, oferecendo novamente o seu famoso bolo de cenoura, que ele cultivava na sua fazenda, e eles sempre apresentavam pra vocês, tipo, davam pra vocês os potes, e vocês iam lá, comendo tranquilamente, e ele contando as histórias novamente, falando: olha, criançada, o reino de Zerônia era algo maravilhoso. Ele era lindo. Vocês podiam ver essas flores que vocês veem pelo chão abrirem como... É simplesmente maravilhoso. Porque vocês veem o brilho, a beleza que a vida nos proporciona. Eu entendo que vocês nunca tenham visto a luz do sol. Eu também nunca vi. Mas eu tenho a total fé e a total certeza de que um dia todos nós teremos essa oportunidade. E eu tenho certeza que dentro dessa cidade haverá pessoas capazes de tirar essa escuridão do mundo. Ele falava de uma forma que as criançadas ficavam animadas, esperançosas, enquanto os pais, obviamente, murmurando um com os outros, falando: esse velho de novo contando essas histórias, falando sobre esse sol. Ele vai influenciar essas nossas crianças, eles vão fazer alguma burrada, eles vão querer sair de Zerônia pra poder ir atrás desse sol. E a gente sabe muito bem como é que é lá fora. Você vê o tanto de pessoas que morrem lá fora. Você viu o caso do menino mais novo que chegou aqui todo sanguentado aqui? Realmente não tem como. E a história agora de fato começa com vocês saindo da cabana do seu Buine. E vocês podem estar andando no continente de Zerônia. E eu vou começar, obviamente, eu vou estar utilizando a ordem que está aqui no telão, que é o Vini, no caso, o Caim. Que agora sim, eu vou pedir para que você fale, especifique para nós quem é Caim e o que você vai fazer no momento que você sai da cabana do seu Buine. Vamos lá. O Caim, ele é um órfão dos Dracarys, né? Os pais dele saíram em expedições. E numa dessas, eles foram mortos. E o Caim acabou presenciando tudo isso. E nasceu um sentimento de ódio e vingança dentro dele, que ele cultivou ao longo da vida dele. Depois desse incidente, ele ficou sozinho em uma floresta e foi encontrado por um soldado de uma expedição posterior à dos pais dele. E ele foi adotado pelo aquele soldado que encontrou ele, chamado Irving, que hoje é o mestre dele e ensinou pra ele tudo que ele sabe. E basicamente o que motiva o Caim hoje em dia é só a vingança, é vingar seus pais e atrás do Dracari específico que fez a vida dele virar de cabeça para baixo. É uma história realmente complicada, né? Mas, vamos lá. Caim, a partir de agora eu vou te chamar somente de Caim. Caim, você estava saindo da cabana do seu Buine e você vai fazer o que agora, nesse exato momento? Bom, como eu moro somente eu e meu mestre, e eu não tenho amigos na cidade, basicamente, porque a minha vida foi só treinar, alimentando esse sentimento ruim, digamos, né? Detalhe, tem um Urutau, vocês podem ver no meu avatar, ele tem uma ave esquisita no ombro. Essa ave cuidou dele por algum motivo que ninguém sabe, nem mesmo ele, cuidou dele até o Irving achar ele na floresta, e a partir daí ele ficou comigo. E esse é o fim. Coincidentemente, tem o mesmo nome do nosso amigo ali. que realmente ele... E detalhe... O Urutau chama filho com I. Não, mas é engraçado o fato... Agora uma sessão off-meta aqui. Um engraçado é que porque o Vini foi o primeiro a criar o personagem. Foi legal, mas foi maneiro. Vamos lá. Enquanto que eu vou pra casa. E como eu não tenho muito o que fazer na cidade, eu geralmente foco meus dias em cuidar dos afazeres de casa, né? A gente só mora eu e o meu mestre, acho que eu a caminho pra casa. Maravilha. Você chega na sua casa e...
Obviamente o seu mestre, que por conta do tempo, obviamente ele já tá um pouco mais idoso, ele já tá um pouco mais velhinho. Ele tava sentado na sua cadeira de balanço, naquelas cadeirinhas de... Você sabe aquelas cadeiras de balanço de madeira, né? Você vê que ele tava lá. Ele é um homem de cabelo raspado também. Ele é um homem de cabelo raspado, 100% careca. Ele, obviamente, ele tá, por conta da idade, tendo um leve problema de Alzheimer. Isso é algo muito importante especificar. Obviamente, ele olha pra você assim. Por um momento, ele até olha pra você de forma estranha, achando que você é algum inimigo, mas por conta do seu problema mental. Mas logo, ele volta a si e reconhece você. Ele olha assim: Caim, preciso que me ajude aqui a arrumar a prateleira aqui. Preciso dos potinhos aqui. Eu vou ajudar ele, né? Vou deixar, tô chegando já. Chegando a gente já vê isso daí. Um arrumar o que tem que ser arrumado aí. E pode ficar sossegado que eu faço tudo aí. Você já tá velho, já tá cansado. Aí, tipo, você vê que ele fica xingando você por chamar ele de velho e tal, mas você sabe que isso é um jeito carinhoso e respeitado entre vocês dois. O sentimento é esse. Maravilha. Tem que entender isso. Seguindo agora pela a Lucy, que a partir de agora também vou estar chamando somente de Lucy. Eu gostaria que você também contasse um pouco da sua história. Você pode contar tudo se quiser, você não pode contar nada se quiser também. Mas você só pode falar, você tem que falar o que você vai fazer depois que você saiu da cabana do seu Buine. Beleza. Então, gente, a Lucy, ela é uma menina que nasceu em Zerônia. E, assim, ela não é tão conhecida entre os habitantes e tal, só pelos que moravam mais perto dela. E aí eu digo moravam porque ela deu fuga do pai dela. Ela não tem mãe, só pai. E ela fugiu de casa. Pegou as coisinhas lá, os carvões que ela conseguia carregar, e saiu quando ela descobriu uma coisa muito ruim sobre o pai dela, que eu acho que seria legal deixar. Só para apresentar a arte pra vocês. Que eu esqueci de fazer a mesma coisa do Caim, vou fazer depois também. E assim, a Lucy é uma menina meio peculiar, assim, porque ela é tipo meio baixinha e tal, e ela leva uma cobra no pescoço, que é a cobra de estimação dela. E ela não tinha muitos amigos, né? Caralho, galera. Porque o pai da Lucy, assim, apenas desajustado. O pai da Lucy é o dono da mina de carvão. Ou seja, isso quer dizer que ele é um cara muito rico. E, né, a Lucy, assim, o pai dela não era visto muito bem pela sociedade, e ela acabou não sendo também. E aí, assim, durante a juventude, né, a adolescência dela, ela ficava pensando que as pessoas eram pobres e miseráveis porque elas não se esforçavam o suficiente. E o pai dela se esforçou o suficiente, então ele era rico por causa disso. E, assim, ela expressava essas opiniões e acabou afastando todo mundo. Né? Então, é certo. Ai, meu Deus. Como é que é o nome do velho? O velho gente boa. O seu Buine. Seu Buine. Senhor Buine. Senhor Buine nunca tratou ela mal, pelo contrário, e ela gostava muito de ouvir as histórias. Então ela continuou indo lá. Mesmo que, assim, ficando um pouquinho afastada da galera e tal, só escutando mesmo. E aí, assim, como ela está em situação de fugitiva, ela tá toda intocada e tal, tá com uma capa preta, escondendo o rosto e tudo mais. E, assim, ela fugiu de casa, tipo, no dia anterior, então ela tá meio que em situação de rua ali, né? E fica vagando pela praça e tudo mais, tentando não ser encontrada pelos funcionários do pai dela. É isso, então nós temos aqui uma menina revoltada, praticamente.
E vamos lá, agora a pergunta que não quer calar. Enquanto isso eu mostro a imagem do Caim, que eu não fiz isso, que eu não tinha feito também. O Lutal, que sinceramente eu achei incrível a arte, tá? Só pra constar, antes de continuar, todas as artes que estão sendo apresentadas foram todas criadas pela Laís, que é a nossa ilustradora, então, sinceramente, é incrível esse pássaro olhando torto pra mim, e é simplesmente maravilhoso. Olhando diretamente no fundo da sua alma. Da sua alma. Aqui, ó, vou até dar zoom aqui, ó, da sua alma. Queria sobre um pouco dessa necessidade aí. Maravilhoso. Vamos lá. Agora a pergunta que não quer calar. O que você vai fazer depois de você sair da casa do seu Buini? Então, assim, eu levei bastante carvão de casa, né? Saí rapando tudo que tinha. E aí eu tô, assim, fazendo umas trocas ali, pegando uma comidinha daqui, tudo mais. E aí, tipo assim, vamos dizer que um pouco próximo da fazenda do Sr. Buini, eu montei tipo um acampamentozinho, sabe? Onde eu tô ficando. Maravilha, então você está em uma casa improvisada, criada por você, pra você conseguir ficar afastada aí do caminho do seu pai. E das criaturas da noite. E das criaturas da noite, obviamente. Beleza, vamos agora conhecer agora o nosso gringo. O fim. Excepto o nome de habitante fora do costumeiro. Como é que é? Não, eu não entendi, desculpa. Fora do costumeiro. Porque gringo é muito ofensivo para mim. Faz muito sentido. Vamos conhecer agora o Finn com Y, que ele vai contar pra gente também quem é esse personagem, apesar que ele já deu um resuminho muito rápido de como é o personagem, porém agora ele vai dar com mais detalhes quem é o Finn com Y e contar pra gente o que ele vai fazer e onde ele tá atualmente, né? Afinal de contas, ele é fora da cidade, então obviamente acredito que ele não deva ter casa, ou eu estou errado. Então, por favor, nos apresente então, Finn. Bom, vou começar narrando, porque Finn não é um piratinha comum. Finn veio para a cidade por gosto próprio, é isso que ele diz para as pessoas. Ele diz sempre que foi uma opção dele ir para Zerone, né? O mundo tá aí sempre escuro, ele deve sentir-se em casa em algum lugar. A tripulação dele foi embora, largou ele de canto. Não, ele não gosta muito de falar sobre sua população, sobre sua tripulação, mas ele é um homem fiel, um homem amigo de todos. Ele sempre gosta de conversar com o possível. E a primeira coisa que Finn faz toda vez que ele sai de algum lugar é pensar onde irei beber hoje. Então sua casa não é em algo físico, sua casa é algo mais mental, é algo mais do coração, entende? Ela é um bom barril de whisky, boa pinga, sempre é fiel a seu querido amigo Marvin e o desenvolvimento de amizade que ele tem com as crianças enquanto ele está extremamente bêbado e fazendo piadinhas. Vale considerar, só interrompendo rapidamente, que o local está mais especificamente aqui, ó. Essa, não sei se dá pra ver, não sei se vocês estão vendo. Essa é a taverna. Não, vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Então, essa é o local da taverna, só pra desencargo com vocês. Deixa eu... Mas É sempre bom. Saindo das histórias, ouvindo as histórias, estava saindo falando que o sol realmente existiu e ele comia crianças enquanto ele corria atrás das crianças brincando. E a decisão dele era ir até a taverna tomar umazinha, como nunca fez, só todos os dias da semana. Faz muito sentido. Então, de forma resumida, você apenas saiu da casa do seu Buini e foi apenas encher a cara, como que você faz todo santo. Amanhecer é uma palavra muito forte, né? Mas Exatamente. eu sei, é um hábito que eu sei que a gente vai cometer muitas gafes aqui durante a campanha, que isso aí vai ser uma coisa muito difícil de falar. E por fim,
nós vamos Nossa. falar com o Alexander, que teve a audácia de escolher logo o nome do meu pai. Ai, toma! Bom, rapaziada, o Alexander, ele foi uma criança também que cresceu em Zerônia. O pai dele era um ferreiro, então ele sempre cresceu em volta dessa cultura da forja. E ele tem um artefato da família dele, que é o que ele carrega nas costas, e a arma principal dele, que é o escudo do seu pai. Foi forjado pelo pai dele. E é o que ele carrega para si. E a história dele é que em uma certa noite, tendo essa questão também, teve um ataque da Dracarys na vila e o pai dele, tentando defender a família, acabou sendo morto por esse bando de Dracarys. E o Alexander viu tudo aquilo acontecendo na frente dele. E ele ficou extremamente traumatizado. Depois de tudo acontecido, ele achou o escudo do seu pai. E ele decidiu nunca mais perder uma pessoa que ele amava. Ele decidiu que ele nunca mais perderia alguém amado. O Alexander é um cara muito companheiro, é um cara muito amigável, muito gentil. Ele é a pessoa que vai sempre ser o primeiro a se doar pelos outros. E ele guarda uma frase que o pai dele falou para ele no coração, que é: um homem que não achou nada pelo que morrer, ele ainda não encontrou um sentido para viver. E a partir desse momento ele decidiu dedicar a vida dele a nunca mais perder ninguém que ele amava. Que isso, cara? Não, calma aí. Aí realmente nós temos aqui algo imponente aqui. Só pra finalizar aqui rapidamente, não apresentei o rosto do nosso querido Finn, né, de novo. E aqui nosso querido Finn. Cabeludinho, tapa-olho, bem clássico de pirata mesmo. Joqueiro. Um pérola do safado. Um pérola do safado. Maravilhoso. Vamos lá. A nossa história, como eu falei, continuou. Verdade, você não chegou a responder pra gente, ô Alexander. O que você foi fazer? O que você fez depois de você sair da casa do seu Buene? Bom, depois que acabou ali todas as histórias sobre o Winnie, eu saio, eu brinco com as crianças que estão por ali, porque como eu falei, o Alex é um cara muito amigável, então ele passa um tempo com as crianças, e depois ele vai para a casa dele, que é onde ele tem a forja, onde ele mexe com a forja, que é próximo ali da praça, da fonte, tudo. Mas ele vai para a casa dele e voltar para os trabalhos dele do cotidiano. Você, o Alexander, desculpa, vamos lá. Você, Alexander, por você ser um ferreiro, obviamente você tem uma fama muito forte dentro de Zerônia. Afinal de contas, você, além de ter acesso exclusivo ao fogo, afinal de contas, o fogo ele não é algo livre para todos. Isso é uma coisa que é bom avisar para os demais. O fogo, ele é algo, como eu falei, muito valioso e muito raro, por conta da escuridão eterna. Então, enquanto os demais cidadãos, tirando a luz, obviamente, que possui apenas velas e candelabros para poder iluminar a sua casa e as suas demais coisas da noite. O fogo principal, que é o que ilumina a cidade, ele é disponibilizado na Praça da Fonte, inclusive, que é comandado pelo Regente Morgan. Quem que é o Regente Morgan? Regente Morgan, ele é a pessoa responsável pelo mantimento do fogo. Afinal de contas, ele é um homem dono da maior mina de carvão que existe no continente. Então ele é um homem muito poderoso financeiramente falando. Ele é um homem muito poderoso no quesito de mantimento. Afinal de contas, ele é o que alimenta o fogo principal da cidade, é o que mantém a cidade viva. E é o que fez a arrogância desse homem, fez ele se autotitular regente de Zerônia. Algumas pessoas concordaram devido ao respeito enorme que ele tem pelo Morgan. Outras pessoas nem tanto, porém, pelo simples fato desse homem manter o fogo na cidade, meio que as pessoas acabaram aceitando de uma forma ou de outra, né? O seu Morgan, ele é uma pessoa muito... Como posso falar? Vamos ver se vocês me ajudam a dar palavras para ele. Quando vocês olham pro Morgan, o que vocês imaginam? Peçonhento. Filho da puta, né? Tem cara de filho da puta. Que isso? Mas não... Mas... Que vai levar.
Faz sentido, faz muito sentido. Nossa, eu tô começando a pegar o sotaque já. Eu tô começando a pegar o sotaque já. Mas todo mundo, até no final da campanha. Até o final da campanha eu tô... Todo mundo ali, ó. Igual uma mosca ali, ó. Esfregando igual sinal de amarelo. Isso aí. Maravilhoso. E realmente o que vocês falaram não é mentira. O seu Morgan, ele realmente é uma pessoa muito má, vamos assim dizer. Vamos lá, fechando tudo aqui. E a história agora, vocês têm um conhecimento dos personagens, pelo menos os principais, durante o reino. E agora nós vamos começar de fato a história que vocês estão vivendo aí, as suas vidas. Cada um fazendo as suas atividades, cada um vivendo praticamente, afinal de contas, não tem nada que possa ser feito. As expedições finalizaram há anos. O mantimento que antigamente eram realizados através das expedições pararam de ser feito por conta do Regente Morgan. O Regente Morgan ajudou as pessoas a ficarem presas na costa, se é que isso pode ser algo bom, né? Mas, de qualquer forma, o Morgan ele acabou ajudando as pessoas. Ele fez que, obviamente, se essas pessoas não saírem de Zerônia, elas ficam vivas. Então, ele meio que tá salvando elas de certa forma. Porém, obviamente, ele não é uma pessoa muito amada por alguns. Alguns respeitam ele pelo fato dele conseguir dar o mantimento. Outros respeitam apenas por medo, certo? E no caso, acontece em uma certa madrugada, vamos assim dizer. É à noite, sempre vai ser noite. Vocês estão em seu momento de descanso. Obviamente, todos vocês estão dormindo. E vocês percebem uma leve movimentação próximo dos corredores da vila, dos corredores entre os bairros da cidade. Obviamente, todo mundo acorda por conta do barulho. O barulho é extremamente alto. E vocês ouvem barulhos de gritos, berros e muitas outras coisas que normalmente você ouviria em uma revolta. Cortou? Alô, teste. Agora eu vou falar. Ah, tá. Vamos lá, repetindo novamente então. Vocês... até onde vocês ouviram? Desculpa perguntar. Tá. Vocês começaram a ouvir barulhos no corredor pelo bairro, né? De certa gritaria. Todos vocês acordam, obviamente, por conta do barulho, que é um barulho muito alto. E vocês viam muito som de xingamento, de berros, gritos, bem ao estilo de como se fosse uma revolta. O que cada um de vocês irá fazer, começando pelo Caim? Bom, o Caim ele tem sono leve, né? Porque ele tem muito pesadelo. E ele é muito alerta. Uhum. Por conta dele viver, ter sido um soldado, ele tem essas manias de estar sempre alerta, de perigo, até reflexo do mundo em que a gente vive, né? Então, com certeza eu vou dar uma olhada nas ruas, né? Pelo menos da janela, de dentro da minha casa primeiro, pra ver o que eu enxergo. Eu vou estar descrevendo, né, o que cada um de vocês estão vendo, porque obviamente essa movimentação vai ser passada de corredor a corredor, onde cada um de vocês vão estar vendo em algum momento da história. Então, vamos lá. Caim, você abre a janela Você abre a janela? Como é que você vê? Você sai de casa? Como é que você faz? Abre a janela, ele não abre a janela, né? Abre só pela frestinha, assim. Ah, ok. Você dá uma leve olhada pela fresta e você vê uma movimentação e um brilho, inclusive. Um brilho de velas, obviamente, né? Afinal de contas, como já tá muito mais escuro. Existe um momento da noite que ela fica um pouco mais escuro que o normal, né? Que é o que eles chamam de madrugada. Então, obviamente, estava uma escuridão um pouco mais tensa, o que fez que as pessoas precisassem se movimentar através com as lamparinas e velas. Alguns estavam até com tochas. Porém, todos eles estavam alegando, reclamando, e parece que eles estavam mencionando o nome do seu Buini. Eles estão... dá pra eu saber que eles estão tipo, a caminho da praça, estão num sentido só, ou de onde está... Sim, tem como você consegue identificar que eles estão caminhando em sentido não sentido a praça da cidade. Eles estavam indo um pouco mais
à esquerda da cidade, como se eles fossem ir para uma certa fazenda. Tá, então, vendo essa movimentação, a primeira coisa que o Caim vai fazer é, vou pegar minha capa, meu machado, vou colocar meu capuz e vou me esgueirando e seguindo esse movimento aí pra ver qual que é a finalidade disso aí, o que tá acontecendo. Você Vou sair com cautela para abordar o Irving. Você tenta fazer isso exatamente, porém, obviamente, o Irving ele já estava na sala esperando. Ele estava sentado novamente na sua cadeira de balanço. Ele olha pra você, todo encapuzado, com a arma e tal. Ele olha assim. Você sabe que o que vai acontecer daqui em diante será somente por você, né? Eu sei. E você vê que ele... Vai dormir que eu vou ver o que tá acontecendo e pode deixar. Você vê que ele só faz um leve cumprimento com a cabeça e aponta em direção à porta. Como se ele já soubesse o que iria acontecer daqui em diante. Visto isso, Lucy, obviamente você estava na sua cabana. A sua cabana ela é um pouco próxima das portas que entra, né, em direção à cidadela, que sai em sentido à fazenda do Sanguíneo. Obviamente você começa a ver aquela movimentação vindo na sua direção. Não exatamente na sua direção, tava indo para a rua, né, onde a sua cabaninha fica. Sim. O que você imagina? O que você pretende fazer? O que você reage? Qual é a sua reação? Eu vou. Tipo assim, eu tô do lado de fora, né? Sim. E aí eu consigo ouvir, tipo, um pouco antes. Porque, né? Todo mundo dormindo, do nada, uma multidão se aproximando, faz barulho. Certo. E aí eu acordo. Uhum. E eu vou tentar avisar o velho, o senhor Buinho, pra ele, sei lá, se esconder, perguntar o que tá acontecendo. Tipo, eu vou tentar correr lá o mais rápido possível. Uhum. E mais, né, furtivamente possível também, se possível. Certo. Pra tentar perguntar pra ele por que essa galera tá vindo pra cá e, né, Uhum. tentar esconder ele de alguma forma. Maravilha, eu já vou fazer a sua cena daqui a pouco. Vamos agora para o Finn, que obviamente estava sendo chutado pelo barman, falando, já bebeu demais, ai, sai daqui, vai. Você olha para o lado enquanto você está reclamando com o barman, e você nota essa movimentação indo em direção à fazenda. Obviamente, Alexander, como a casa de você fica próximo à taverna, você também tem essa visão também, viu, Alexander? Alex. O Leão, mentira. Vamos lá, vocês tomam essa reação e eu vou perguntar pro Finn primeiro, que eu perguntei primeiro. Vamos lá. Qual é a sua reação? O que você imagina vendo toda essa situação? Olha, as pessoas parecem bravas, elas parecem irritadas. Sim, estão bem irritadas. Como eu falei, está numa movimentação muito como se fosse uma revolta. Eles gritam alguma coisa, dizem alguma coisa ou eles estão por silêncio? Eles somente falam expulsão. Bom, a única vez que escutei essa palavra foi para andar na cancha, não gosto muito. Eu iria na mesma direção, eu iria entrar no movimento, me juntar a eles. Caralho, vamos embora! Maravilha, você se junta no meio da movimentação. Obviamente, por conta da iluminação que a população já tá realizando naquele mutuco, você não precisa carregar uma tocha nem nada do tipo, afinal de contas já tá iluminado bastante pra você ver. E você somente se enturma e começa a gritar. Alexander, você vê essa movimentação e... Mesma pergunta, o que você reage, o que você vê? Você ouve as pessoas falando expulsão enquanto elas estão indo pra uma certa fazenda. Nesse momento que eu vejo todo esse tumulto, eu só passo a mão no meu escudo que tá do lado da porta, coloco ele nas costas e começo a perguntar para as pessoas que estão por fora da multidão ali o que está acontecendo, para onde eles estão indo, o que pode estar acontecendo. Um momento antes dessa situação sua acontecer, você pegou o escudo que era passado de geração em geração, que era do seu pai. No momento que você pega o escudo e coloca nas costas
e você se aproxima em direção à saída, você escuta por um leve relance. Ele fala, você escutou pelo menos por um relance assim. Você realmente vai dentro da sua casa. A voz era muito semelhante, se não o seu pai. Tá. A hora que eu escuto essa voz, o Alexander para na porta assim. Ele respira fundo, tem de olho fechado e sai da mesma forma. Fecha a porta e vai nos livros. Você sai e você, obviamente, vai perguntando para as pessoas e as pessoas estão falando: nós vamos finalmente tirar aquele inventor de história da nossa cidade. Ele está influenciando nossas crianças. Nossos jovens estavam querendo sair de Zerônia para poder ir atrás desse sol. Olha que coisa de maluco. Eu estaria no meio gritando, caralho, que não tira daqui. Assim, vamos logo tirar o seu buíne daqui. Não, Tira seu buíne. O sotaque ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Você finalmente percebeu aonde você estava se metendo, fim. Você tem um momento de reagir. O que você pretende fazer? Vai continuar? Provavelmente. Bom, se for com você, vai ser Você, obviamente, você é a única pessoa que tá falando isso, e com milhões de pessoas falando ao contrário, obviamente a sua voz é muito abaixo, tipo, ninguém escuta praticamente. Você ouve, Alexander, as pessoas falando sobre o seu buíne e tal, e o que você pretende fazer? Eu contorno a multidão e vou em direção à casa dele, tentando chegar lá primeiro na multidão. Beleza, qual que é a sua velocidade, qual que é a sua agilidade, perdão? Agilidade, deixa eu ver aqui. Agilidade eu tenho 11. Maravilha. Agilidade 11. Eu vou fazer rapidamente aqui uma mudança aqui no nosso layout aqui da campanha, onde nós agora vamos falar somente em RP, então obviamente não está sem o nosso mapa. Então, é isso. Dito isso, qual que é a sua agilidade mesmo, Alexander? 11. Vamos lá. Você tem 44% de acerto. Vamos aqui. Vamos fazer a nossa primeira rolagem aqui da campanha. Vamos ver se o Alexander consegue alcançar a multidão. Lembrando que a Lucy já está lá por fato de estar mais próximo da fazenda, então ela já está presente lá. Só precisamos saber se o Alexander vai conseguir acompanhar a Lucy antes da população. Então, fazendo o nosso cálculo aqui rapidamente, você tem 70% de acerto. Então você vai rolar o nosso D100 de agilidade, que é o nosso... Inclusive, eu vou falar isso no segundo episódio, que é o sistema que a gente está utilizando. Mas, por enquanto, vamos fazer a rolagem. Então pode rolar agilidade, Alexander. Ela não saiu aqui na tela porque eu sou um cabaço e não colocou a imagem corretamente. Vamos lá. Opa. RPG. Que a rolagem começa a partir daqui. Agora sim. E nós temos aqui um excelente resultado de 17, que para quem não sabe, é uma rolagem maravilhosa que simboliza que ele passou. Que obviamente eu vou explicar com mais calma lá pra frente o nosso sistema, ou até mesmo eu explico editando aí, fazendo a edição aí de como é o nosso sistema. Vamos lá. Você conseguiu, obviamente, correr em direção aos demais. As pessoas estavam relativamente até que andando devagar. Você chega na fazenda do seu buíne e a Lucy ela já está na porta, batendo na porta do seu buíne. Lucy, você tá lá, obviamente, batendo na porta. E o seu buíne, ele abre a porta assim, tipo, com aquela carinha meio sonolenta dele assim. Ô, minha filha, o que aconteceu? O que aconteceu? Seu buíne tem uma multidão enfurecida vindo pra cá. Eu acho que, assim, a gente tem duas opções agora. Ou a gente sabe que se esconde, ou a gente tenta, sei lá,
acalmar eles, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eles estão vindo pra cá muito chateados. Aconteceu alguma coisa? Ele olha assim por um momento, ele vê, né, aquela iluminação vindo em direção à fazenda dele. Ele olha assim: eu sabia que esse dia iria chegar. As pessoas, elas estão descrentes do sol e da iluminação e da Mãe Fogo. Eu tenho certeza que eles estão irritados por conta disso, mas eu não julgo, afinal de contas, estamos falando de algo completamente voltado à nossa fé. E, obviamente, haverão pessoas revoltadas diante dessa situação. Não se preocupe, criança. Eu vou resolver isso sozinho. Você vê que ele pega atrás da porta dele a sua bengalinha. E ele começa a andar. E por conta da idade dele, obviamente, ele tá andando naquela velocidade laser, bem devagarzinho. Alexander, nesse momento você chega na porta da fazenda e você vê a Lucy do lado, junto com o seu Buini. E você, obviamente, percebe que a Lucy já tinha conversado com ele, porém, você tem seu momento agora pra conversar com ele também. Tá. A hora que eu vejo os dois, no primeiro momento que eu vejo a luz lá, eu fico meio preocupado, achando que ela também ia dar um vasco ali no seu Buini. Então eu chego correndo e falo: não faça nada com o seu Buini. E chego meu caso pra cima dela, meio que tentando tirar a perto dele. Eu vi a mesma dele. E vi nada desse ponto. Mas eu tava perto, passando e eles estavam. Não tem nada a ver com isso. Eu queria, inclusive, que a gente fugisse, só que não vai estar doido, ele quer enfrentar. Não, então tudo bem. Aí eu viro de costas pra ela e falar: Aí tudo bem, é isso. tudo bem. Aí eu falo sobre ele, tá tudo bem, o que tá acontecendo. Ele Aí não sei se vai precisar falar. Não, eu vou só falar que ele explicou novamente pra você o que ele quis falar, certo? Obviamente, houve ele explicou pra você sobre toda essa situação. E, obviamente, a população chega. O Finn, ele acompanha logo em seguida. E o Caim, obviamente, ele estava fora da multidão, porém ele estava acompanhando junto com ela em direção à fazenda. Vocês... Assim, Pois não, pode falar. tipo, é só que quando a multidão chega, eu, tipo, pego meu capuz e baixo assim e tô, tipo, 100% Certo, tentando me disfarçar, né? Tipo, certo. Stealth. Invisível, Drax, mentira. Você vê, ele vê, né, que o seu Buini, ele vê que você coloca o capuz. Você vê que ele logo em seguida, ele coloca o corpo, tipo, pra ficar na frente seu. Como se ele estivesse tentando realmente tampar o seu rosto. Ele assim que tiver oportunidade, corre, criança. Você vê que as pessoas chegaram irritadas com tochas. Inclusive, algumas começaram já a ir queimando a casa dele. Chegaram pegando a plantação dele, já começaram a jogar as tochas de fogo, começou a aumentar já. A plantação de cenoura dele, obviamente, foi queimada. Foram queimando aos poucos. E obviamente, quem tava diante de todas essas pessoas... Só um minutinho que deveria estar aparecendo aqui. O fim tem que tomar cuidado que ele é inflamável. O filho inflamável é boa. Moleque, se pegar na boca, mano, lascou. Você vê que nesse momento esse homem acaba de chegar. Não estou mostrando aqui a campanha, vou mostrar novamente. Ok, vamos lá. Ele olha assim: Senhor Buini, sinto que não é algo muito de agrado pelo que eu irei dizer para o senhor. Afinal de contas, compartilhamos a mesma idade e o mesmo tempo de vida. Então eu irei ser rápido e breve para que o senhor tenha pouco tempo para se preparar. As pessoas estão irritadas diante das suas mentiras e contos de fadas criados para influenciar nossas crianças e colocar elas em extremo perigo. O senhor sabia que as crianças do senhor Oliver estavam pulando o muro de Zerônia para ir atrás do sol?
o seu Buini, obviamente, ele olha com ainda mantendo o sorriso, falando: certamente eles seriam excelentes heróis. Imagina se eles conseguissem, de fato, conseguir trazer o sol de volta. O regente, ele olha com uma cara de expressão, obviamente, cética, né, no caso. E olha: o senhor realmente não entende o perigo que o senhor traz à nossa nação. Essas crianças, elas serão responsáveis por manter a nossa cidade segura. Quando eu partir, quando seus pais partirem, não podemos perder as nossas crianças por conta desses contos medíocres. E pela reunião dado pelo conselho e pelo resto da população, decidimos te mandar para o exílio. E você vê ele falando isso enquanto pessoas estavam tacando fogo na casa. Eu tô do lado do seu Buini ainda nessa hora, né? Peraí, só um minuto. Deixa eu desligar aqui o supressor de ruído do Discord que o Fai falou. Não lembro como faz isso, calma aí. Supressão de ruído. Aí se desligar, acho que vai cortar bem antes. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tô tentando encontrar aqui, calma aí. Determinar a acessibilidade de entrada. Você acha que ficou melhor? Fiquei mudo do nada. Alô, alô? Tá. E agora? Aí. Eu tive que ativar a sensibilidade de novo. Ué. Se eu desligar, alô, alô? Alô, alô, alô? Alô, alô? Alô, alô, alô? Dá pra ouvir legal agora? Fechou. Então, vamos manter desse jeito então por enquanto. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui no OBS também. Tá tudo certinho então. Então, vamos continuar. As pessoas estavam realmente revoltadas com o seu Buini por conta dessas histórias que eles contavam. E vamos lá, Caim, você estava assim próximo das pessoas do lado. E obviamente. Eu perguntei. Você, Alessandro, perdão, achei que tinha sido o Caim. Vamos lá. A hora que o Morgan fala pra ele que vai mandar de presídio, eu tô do lado do seu Buini ainda ou não? Sim, você está do lado do seu Buini. Tá, a hora que o Morgan fala que vai mandar de presídio, eu dou um passo na frente, como se ficasse na frente do seu Buini, e eu falo pro Morgan, você só vai tirar os punhos daqui por cima do meu cadáver. Ele olha assim, tipo, você vê que ele olha pra você de baixo pra cima e percebe que se trata de um homem relativamente alto, por conta do seu tamanho. Não tão forte, provavelmente. Mentira, brincando. Mas você realmente é uma pessoa muito alta, obviamente, uma pessoa que dá pra intimidar facilmente. Porém, o regente, ele olha pra você e diz: criança, eu já conheci homens como você que tentaram defender falácias como essa e como resultado pessoas como seu pai acabaram morrendo diante dessas histórias e desses contos acreditados. Por isso, se você realmente está disposto a defender esse homem, não haverá outra escolha a não ser mandá-lo junto com ele ao exílio. Ô, mestre, Pois não? na hora que a galera chegou, e você disse que eles já chegaram, mas tá passando já. Eu não vou ficar parado vendo a galera tacando fogo nas coisas, não. Eu vou tentar impedir de alguma forma, sem matar ninguém. O que você pretende? Umas porradas na boca. Mas eu vou tirar a tocha. Na hora que eu ver que alguém tá atacando fogo na plantação, eu vou tentar de alguma forma impedir. A plantação, como foi algo muito momentâneo, você não conseguiu impedir. Porém, as pessoas havia um grupo de homens indo em direção à cabana do seu Buini tacar fogo. Nesse momento, você tem a oportunidade de reagir. Não, eu já vou aparecer, já vou sacar meu machado e vou colocar vou esticar meu braço assim, indicando que eles não vão passar dali. Você. E frente a eles. Vou falar, covardia eu não atuo. Eu não vou deixar vocês fazerem o que vocês bem entender, só porque vocês vieram acompanhado daquele velho podre de rico. Você vê que quando você fala isso, as pessoas olham diretamente pro regente, o regente olha
torto pra você, com aquela cara de nojo, sabe? Ele olha assim: "Ah, Caim, eu conheci os seus pais, sabia? Seus pais eram ótimas pessoas, contribuíam muito para o reino. Você realmente está disposto a manchar o nome de sua família em prol de defender essas falácias desse homem?" A minha família morreu a serviço desse reino falido e fudido. Eu não trabalho pra você e não te respeito de nenhuma forma. Você vê que quando você faz isso, um dos homens decide ir na sua direção. Obviamente, tecnicamente isso iria iniciar um combate, porém, eu não estou com nenhum incentivo de planejar, não estou com nem dizer incentivo, mas não estou organizado para poder organizar um combate logo no primeiro turno, no primeiro episódio. Então, será somente um ato de RP, onde a gente também irá apresentar também o nosso sistema de combate, também de como vai ser feito daqui para frente. A gente vai fazer agora sem um mapa, porém nos próximos vai ser utilizando o mapa. Um homem tá indo na sua direção, Caim. Ele tá com uma das tochas na mão e ele decide de atacar, dando uma atacada na tocha na sua direção. O que você pretende fazer? Você tem o seu... Bom, Vamos lá, vou deixar você tomar as eu decisões. acho empunhado na minha direita, Uhum. principal. Mas eu não vou atacar com o machado, não. Eu vou desarmar ele de alguma forma, como ele é um civil, acredito eu não vou bater nele. Vou só desarmar e imobilizar ele de alguma forma. Você tem alguma perícia que permita tal atividade? Qual atividade de imobilizar? Existe, então, habilidade de mobilizar, alguma arte marcial que envolva imobilização, esse tipo de coisa. Ou, na pior das situações, você pode utilizar o seu atributo força para poder tentar fazer um desarme aí sem a perícia. Eu vou tentar fazer um desarme nele com o meu machado, Uhum. tá? E dar só um murro na boca assim, não letal, só pra cair. Maravilha. Pra tentar fazer ninguém mais vir pra cima de mim. Não quero matar ninguém, não quero brigar, só quero não deixar eles tacar fogo em tudo aqui. Maravilha, vamos lá. Você tem quantos de machado, defesa do machado no caso? 30, então vamos fazer aqui rapidamente. Acredito, por fato de ser um civil, não vai ser um resultado muito inesperado. Realmente não tem muito o que fazer. A sua força era realmente muito superior. Não precisa nem rolar os dados. Vamos lá. Você, obviamente, com uma facilidade até rápida, por conta da sua força e por conta da sua condição física, você só pega o machado e, tipo, dá um golpe na mão do cara. Não obviamente, decepando a mão do cara, tipo, pela parte da chapa do machado, sabe? Só pra desarmar, pra dar aquele tapa, pra desarmar. E você utiliza a sua mão esquerda pra dar aquela muqueta no queixo do cara, que o cara só vai pra trás, tonto, né, no caso. Ele olha assim, mas que droga! Você vê que ele cospe sangue, obviamente, apesar de não ter sido letal, machuca, obviamente, é um soco de um cara com 18 de força. E, obviamente, isso gera muita revolta ao regente. Você será exilado junto com todos esses homens que estão... Você vê que ele não tá tendo palavras pra escrever de tanto ódio que ele tá tendo por vocês. Mestre, Pois não? uma dúvida. Pois não. O alimento nesse universo que a gente está vivendo, tal qual, por exemplo, a plantação de cenoura, é algo, tipo assim, é algo abundante, já que não temos a luz solar? É uma coisa... A plantação já é algo difícil, justamente por fato do sol. Então, tipo assim, quando a gente tava falando plantação de cenoura, não espere 1 hectare de plantação de cenoura, não. Estamos falando, tipo, 3, 4 cenouras terrestres, sabe? 4 também, sei lá. Tipo, imagina, tipo assim, 2 metros de terra arada e 4 cenouras assim, empilhadas assim, tipo... Perfeito. Então, realmente, é um alimento. Os que realmente é abundante são alimentos que consigam trabalhar sem a necessidade da fotossíntese, né? Entendi. E é isso. Então, eu queria, quando eu tô ali na minha, quando eu vejo essa situação toda, eu vou sair padrão pago. Nossa, grandíssimo. Minor.
nosso grande rei do cafona. Você bate palma da população. Bravo, bravíssimo, senhor, bravíssimo. Tu és um exemplo para a cidade. Você vê que o regente até por um momento acha que você tá falando verdade ou algo do tipo. Você vê que ele até dá uma arrumada, né, no manto assim. Estou fazendo o melhor para a cidade, filho. E que bom que o senhor esteja no meu lado. Eu vejo, tu és um homem de muita integridade, um serzinho deste espalhando mentiras. E a primeira opção que tu tens, ao invés de conversar com o velho, é queimar a porra da comida. Você sabe que cenoura é gostoso? Cenoura é bom, cenoura vale a pena. Você vê que homem, tipo, por um momento ele tem uma certa noção do tipo, caraca, eu queimei alimento, mas tipo, ele não quer admitir, ele fala, não se preocupe, filho, alimento é algo que eu posso prover das outros continentes. Fique tranquilo que essas 4 cenouras não vai fazer diferença para nós. A Lucy, ela tá, tipo, indignada com a situação também. E aí, assim, ela decide tacar o foda-se primeiro, né? Ela dá uma olhada se não tem ninguém ali do pai dela, se o pai dela... Obviamente que ele não estaria, né? Uhum. Bem sabadeira. Não. Mas, assim, ela dá uma palmeada e fala... Pois esse regente... Eu tiro o capuz, né? Primeiro. Pra causar aquele impacto, porque obviamente eu conheço esse cara, né, que deve ter uma relação próxima com meu pai. Eu falo, pois é, filho, esse regente só se preocupa de criar uma população miserável e burra. E o único... Realmente é verdade, só vê idiota. Olha aqui, ó, meu querido do meu lado, eu aponto com o cara da vitória. O cara tá tipo... Olha que imbecil, eu apontei pra ele e fica desentendido. E é óbvio que ele não tá preocupado com os interesses dos cidadãos. A única coisa que ele quer é expulsar Seu Bueno. aqui. Porque o seu ele traz pelo menos algum resquício de conhecimento e orgulho. E se, né, o preço por isso é ser esse fato, então pode me exilar junto. Você vê que... Pode falar, pode continuar, desculpa. Não, tudo bem. Ou, sei lá, mate todos nós aqui. Vamos para... O seu microfone deu um corte por alguns segundos. Repete, por favor. Eu quero repetir. Eu quero você falando no de novo. O meu? Não, o seu. O meu? Moleque, eu vou levantar a mão. Não, calma, isso é um assunto que gostaria de estar envolvido. Não é? O senhor não vai agarrar sobre o bicho. Com licença. Eu vou dando um passinho pra trás, levantando a mão. Não. De repente, eu vou agora, nesse momento, o fim. Vou pedir para que você jogue percepção. Puta que dos paridos. Eu acho que aqui no OBS também não está arrumado o dado. Calma aí. Só deixa o... Vamos sentar. Só quero ter certeza. É um D20? Achei que era um D100. Não, é um D100. Ah, perfeito. Ah, então realmente aqui tá, ainda tá coisando aqui. Foi 11, ok. Então um número legal. Olha, eu tenho 13 de percepção. Um nome legal. Um número legal. Não, é que você pega o seu valor de atributo e multiplica por 4 no caso, né? Aí esse valor é o seu porcentagem. Maravilha. Você olha pra trás e você percebe que existe algumas pessoas não só irritadas com o seu Buini, mas algumas com você. Devido a algumas padernas dentro da taverna. E afinal de contas, você tem uma péssima fama, não é verdade? As pessoas olham assim, as pessoas falando no fundo, disse o trapaceiro do truco, não é verdade? Você roubou... Não, fora que você ainda tentou dar em cima da minha mulher ainda.
isso não. Você vê que as pessoas você vê que algumas pessoas, principalmente os que frequentam a taverna, já não gostavam de tu. E aproveitando o embalo, eles simplesmente falam: Regente, eu entendo que isso não tem nada a ver com a situação do seu Buini, mas vamos aproveitar o embalo e tira esse desgraçado daqui também. Nasceu com esse caralho nessa cidade, eu tenho muito a ensinar a vocês. É justamente por isso. É justamente por isso que você quer, que a gente quer que você saia daqui. Você tá acabando com a nossa bebida. Tu não vai ter conhecimento de nenhuma outra nação do mundo. Pô. Você vê que as pessoas começam a, tipo, te empurrar junto com a galera. Tipo, você começa a ser empurrado na frente do tumulto, assim, até que você é jogado na frente do seu Buini. Você vê que ele olha... Você vê que ele olha assim... Eu gosto... Eu tenho que ser melhorado aí e falar: não era você que tava dando dor de cabeça lá na frente da taverna, na frente da minha casa, esse madrugada? Não era não. Era ensino. Você vê que seu Buini só levanta a bengala assim... E assim... Acalme-se, crianças. Fim. Você é muito engraçado. Você vê que ele olha assim com aquele sorrisinho fofinho dele. Obrigado, acho que me esforçam bastante. E você vê que as pessoas começaram a ficar mais revoltadas. O Caim está lá tentando impedir os caras querer tacar fogo na casa do seu Buini. A Lucy, obviamente, após identificar o seu rosto, o regente olha pra você e fala: Lucy, saiba que seu pai estaria muito decepcionado com você. Entretanto... Pouco não é decepção aqui, meu querido. Entretanto, como se trata de uma concorrência empresarial, não faria sentido eu não expulsar você só porque você é filha dele. Na verdade, seria até um prazer fazer isso. Você vê que então ele faz uns estralos no dedo e aparecem uns homens um pouco mais parrudinhos indo em direção a vocês. E o seu Buini apenas fala pra vocês: não reajam, crianças, apenas me sigam. Eu quero, antes desses caras chegarem, eu quero chegar um pouquinho perto do Regente Morgan e falar: eu já descobri muitos segredos do meu pai. E ele esconde muito bem. E você vê... Eu descubro os seus. Você vê... E aí, Você vê que ele só olha com aquela cara de cético dele, sabe? Tipo... Um segredo. E aí, assim, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas é nível de roleplay, então eu gostaria que tipo assim, eu tô com ódio desse cara. Eu quero que ele morra. E aí, assim, apenas a nível de... Se fosse uma tomata de justiça. Algumas chamas começam a se confundir com as mechas do meu cabelo. Enquanto eu falo isso, olhando, tipo, bem perto dele, no fundo dos olhos dele. Você, por um certo momento, sim, o seu cabelo começa a demonstrar um brilho diferente. Não vou dizer fogo, mas realmente apresenta um brilho diferente. Obviamente o regente não reparou nisso, apesar de ele estar de cara com você. Ele não conseguiu reparar nisso, talvez por conta da idade. Acho que ele nem deve ter tocado nisso. Afinal de contas, você só é uma mulher rebelde mesmo, então provavelmente cabelo brilhoso deve ser sintoma. Porém, alguém olhou. Alguém percebeu. No meio daquela movimentação, obviamente um pouco afastado, estava o seu pai olhando pra você. Tipo, ele não demonstrou reação. Tipo, não vou dizer que ele não demonstrou reação. Ele só, tipo, olhou do tipo... Com aquela cara, tipo, decepção, sabe? Tipo, ao mesmo tempo decepção, ao mesmo tempo assustado. Mas, tipo, ele só olhou pra você, você olhou pra ele e ele só decidiu sair. Enquanto os homens pegam você pelo braço e começam a te arrastar pra fora. O seu boi
pra gente seguir ele, né? Isso. Só que, assim, se alguém encostar em mim, eu não vou poder não reagir. Então fica a seu critério. Os homens chegam assim, você assim, vai contribuir com a gente ou não? Se relar em mim, vai ter problema. Mas eu saio numa boa. Você Se vê, quiser, eu saio numa boa. Mas se relar em mim, vai ter problema. você vê que ele só aponta tipo o braço assim pra você acompanhar o grupo, então. Eu catei tudo que tinha na minha barraca. Inclusive o pano da barraca também. Era também pano Que era... Spoiler, a barraca era a capa. Bem que podia ser. Ai. Mas eu catei tudo, inclusive eu tenho combustível. Não, maravilha. Obviamente, foi um momento agora que vocês começaram a ser empurrados pela população. As pessoas estavam indignadas, botando vocês em direção à costa da cidade. Você vê que já havia um barco já preparado para ele. Só que, obviamente, o barco não contava que iria ter mais 4 pessoas junto. Então, obviamente, eles acabaram improvisando e colocaram vocês 4 mais ele dentro desse barquinho menor. E vocês foram... Hã? Não, é um barco... É um barco relativamente... Por aí. Algo pequeno. Tem Vera. Na canoa, se botar um barqueiro só pra ele, chegar a 2M e um pedaço de tábua. É. Você vê que eles colocam ele... Não, eles tiveram que improvisar pelo fato de ter mais 4 andando com ele, senão era pra ser realmente uma canoa. Então eles... Pode falar? O Finn não vai subir nesse barco a não ser que amarrem ele, mano. Ele tá desesperado pra não entrar naquele barco. Você vê que... Não, seu Pedro, você tá no porta, entrar no mato. Você vê que então só vê um cara parrudão. Eu vou pedir para que você jogue um teste de agilidade. Vamos lá, sua agilidade é alta, que eu tô ligado. Ele tá bêbado, né? Tô liberado. Pode rolar. Tem uma... Existe um sistema... Hã? Tirei Um? Não, você tirou 11, você tirou 11. A 11 pra mim apareceu 1. Ué, você tirou de novo? Você tirou de novo 11? Não, apareceu 1 não. Pra mim. Calma aí. Apareceu 1 não. Pra mim também tá parecendo um aqui. Última rolagem. Ué. Tá aparecendo na tela de 9 minutos atrás, tá? De 12 segundos eu tirei. Ué, por que não apareceu aqui então? Eu acho que Vai aparecer eu tô dando Ué. Eu vou arrumar isso depois. De qualquer forma, você conseguiu improvisar. Você conseguiu o inacreditável. Você tirou logo um acerto crítico nisso, que nesse momento ia tá vindo um soco. Daquele soco do tipo assim, bem dado, sabe? Indo na sua direção, só que obviamente você não é o lobo no mar à toa. Você só deu aquela esquivada e obviamente as pessoas começaram a ir pra cima de você com diversas pancadas. Eu vou pedir... Eu vou pedir... Vou pedir pra que você role de novo. Só que teste de constituição. Eu só preciso entender por que você não tá aparecendo aqui. Ué, não rodou? Não, Rodou. é que por alguma razão não tá aparecendo vocês aqui. Por isso que eu tô... Deixa eu ver se acontece alguma coisa. Porque tipo, não tá... Vocês? Aqui não. Aqui também. Deixa eu ver se eu... Aqui. É porque era pra estar aparecendo aqui, por isso que eu tô achando estranho. Então. Configuração. Chat. Eu vou ter que dar... pior que tá bugado, eu acho que eu vou ter que dar uma olhada com mais calma nisso aqui. Tá, enfim. Mas por enquanto, como tá sendo um momento de RP, dá pra ficar tranquilo. Dá pra ser tranquilo. Você faz... Obviamente, você tirou quanto só pra ter certeza? Então, não rolou. Tá rolando lá. Não tá rolando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu rodando aqui aparece alguma coisa. Apareceu? Não, alguém mais tenta rodar ele, né? Ó.
Eu cliquei aqui, mas não foi. Não se preocupe, tem o método arcaico. Existe um método arcaico. O método dos maias e dos aztecas. o vídeo. Boa. Meu Deus, agora foi. Existe 58? Eu tenho. Quanto que é Constituição? Nossa, não passo. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Nossa, tá bugado. Só tava. Nossa. Então, começou a aparecer todos os dados agora. Nossa senhora. Deve estar dando um bug no. Eu acho que esse dado 3D. Eu acho que eu vou desativar esse dado 3D temporariamente só pra poder. Eu acho que é esse dado 3D que tá dando um erro. Pode ser. Então, que tá causando delay. Enfim. Então, reinicia tudo de novo aí novamente. 58. Tá, vamos considerar o 58 só pra poder dar continuidade aqui na. Acho que agora vai aparecer o restante normal. Maravilha, vamos lá. Vamos considerar o 58 por enquanto, só pra continuar o RP. Você, obviamente, você começou a ser espancado, você começou a tomar vários chutes e socos. Até que, obviamente, você não tava mais em condição de... eu não vou causar dano em você diretamente, porém, você ficou um pouco machucado, vamos assim dizer. E isso foi o suficiente pra te jogarem no bota. Isso foi o suficiente pra te jogarem no navio. Vocês todos entram no barco e o regente olha pra vocês e falam: eu espero sinceramente que o tempo de exílio de vocês o fazem repensar nas suas atitudes e naquilo que vocês acreditam. Se vocês realmente chegarem em mim e admitirem que estavam errados, pode ter certeza que eu irei deixar vocês entrar novamente. Talvez no fim não, porque a população não gosta de você. Vou falar pra ele que se eu voltar ele vai ser pra conversar não, hein. Você vê que ele só olha assim: bom exílio para vocês. Você vê que ele só sai e fecha a porta. O velho, obviamente, que também foi espancado nesse processo, ele tá cuspindo sangue. Nesse processo. Bateram no Debuine. Que isso? Você vê que. Só que ele olha assim. Só que apesar dele tá cuspindo sangue, você vê que ele ainda está sorrindo. Ele olha assim: ah, esse pessoal realmente é engraçado. Eles não têm noção com quem eles estão mexendo. Porém, eu agradeço por vocês terem tentado me defender apesar dessas coisas acontecerem. E até peço desculpas por colocar vocês nessa situação. Eu sinceramente... Já tá aceitando. Mas tem algo que eu gostaria de contribuir com vocês, caso for necessário. Vocês sabiam que o regente, ele não é o verdadeiro a pessoa responsável por Zerônia? Eu imaginei. Quem seria? Depois do tratamento que eu tô, eu não achei não. O regente, ele assumiu o manto quando vocês eram pequenos. Vocês não tinham muita noção disso. Mas o regente, ele não é o verdadeiro líder de Zerônia. Há uma família real, uma monarquia que comandou esse reino. E eu tenho certeza que eles ainda estão por aí, tentando achar um jeito de encontrar os Dracarys. Nesse momento que ele fala Dracarys, todo mundo que sofreu uma parada dos Dracarys joga um teste de força de vontade. Puta, fodeu. Ah, só uma coisinha, até quando a gente tava saindo eu chamei o Finn, tá? Ele fica ao redor ali, mas só vem quando eu chamo. Opa, Então ok. eu chamo ele de uma forma específica pra não chamar como Finn, eu chamo ele só faço um sinal pro outro. E ele vem. Maravilha. Você repetir, é aqui Silvão?
Von, isso. Nossa, a Lucy tá com 100% com força de vontade de fazer porra nenhuma, gente. Tirei 9. Vamos lá, vamos lá. Vou beber Gil. Todo mundo que tá com constituição, com a porcentagem, obviamente, acima do valor que vocês jogaram, deu... acima, não, abaixo, no caso, do teste que vocês jogaram, constou como falha, ok? Então, O teste era então a minha constituição. você vai pegar a sua força de vontade, falei errado. A sua força Passar, tinha que tirar mais do que eu tenho de constituição. tem que tirar menos. Menos, ainda eu passei. Menos que... Eu tirei 9. Não, mas você pega a sua constituição e você multiplica por 4, que o resultado vai ser a porcentagem. Na ficha de vocês está já calculado tudo certinho pra vocês olharem do lado aqui. Entendeu? Assim, eu tirei 9. Não, tá. O seu resultado é maior que isso? A sua força de vontade é maior que isso? Então já era. Então você passou. Só a Lúcia que passou então. Só a Lucy que não passou, mas também, pelo amor de Deus, 100%. Tô surtando. Você... Vamos lá. Os três, apesar de ouvirem o nome Dracarys, vocês conseguiram controlar um pouco a tensão, o medo ou até a própria raiva. Já a Lucy, por ser algo até que relativamente recente da sua história, ao ouvir o nome Dracarys, era realmente... eu não vou dizer que chegou a surtar, mas ela tremeu na base, sim, entendeu? Tremeu bem na base. Ele olha assim... Que aconteceu alguma coisa, criança? Você vê que ele olha preocupado pra você. Se ela tá, tipo, com um olhar assim, aquele olhar, tipo, já sabe? Uhum. Nossa. E assim, ela tá, tipo. Esse nome. Perdão, criança, eu não queria assustar você. Por favor, sente-se. Isso... Ela olha assim. Essas realmente são uma dor de cabeça, essas coisas, né? Você vê que ele pensa pra não falar o nome de novo. Ela assim. Porém, a família real, quando houve o início da Era Dracarys, eu falo de novo, mas teve que falar. O rei mandou o seu filho para a expedição, dizendo que ele iria ajudar a destruir eles e limpar essa escuridão nesse mundo. Porém, obviamente, isso não aconteceu. Afinal de contas, isso foi há 700 anos atrás. Mas eu tenho certeza que se a família real realmente é no que eu acredito, você vê que ele saca um de alho no seu manto. Se for realmente o que eu acredito, eu tenho certeza de que a família real ou a descendência do rei ainda está nesse mundo e ainda está procurando um jeito de derrotar eles. Eu não tenho forças e não tenho idade, obviamente, para ajudar e contribuir nessa expedição. Mas a minha crença, a Mãe Fogo, botou vocês 4 na minha frente. Me protegeram, apesar de eu falar uma coisa que vocês poderiam muito bem não acreditar. Mas a bondade de cada um de vocês fez que vocês se unissem. E eu gostaria muito que, como último pedido meu, você vê que ele já começa a tossir um pouco mais forte. Ele vai de Vasco, velho. Eu vou pedir para que encontrem ele. Eu tenho certeza que ele está por aqui. Ele quem? Por aqui no mar. O verdadeiro rei de Zerônia.
Você vê que quando ele fala Zerone, ele só dá um. Aí Boininha foi pro saco, velho. As fortes pancadas na sua costela e no seu estômago, obviamente, machucou muito e de forma fatal o nosso querido seu Buini, o que fez que, infelizmente, ele chegasse a falecer. Vocês estão no barco, novamente. Vocês olham para cada um, vocês lembram de todos os momentos que ele ajudou vocês de alguma forma, de algum incentivo, algum trabalho. E pra gente finalizar nosso primeiro episódio, vou pedir para que cada um, de uma forma criativa e totalmente improvisada por mim, faça conte pra nós uma coisa que o seu Buini fez pro personagem de vocês. E eu vou começar, obviamente, vou chegar pela ordem aqui que tá aqui no nosso layout e começar pelo fim, que foi logo o que tá em primeiro. Bueno, seu Buini era dizer que também era uma pessoa boa. Eu nunca fui uma pessoa boa. Mas acho que a principal coisa que ele fez por mim foi me considerar alguém. Bom, quando eu cheguei aqui, o único que não me viu como um cafajeste, um ladrão, piratas têm também coração. E servir às vezes de coração é mais importante do que o que pensa de carvão. Bom, vou pedir agora para que... Eu vou pedir agora para que o Caim contasse pra gente uma coisa boa, uma coisa que o seu Buini chegou a fazer por ele, no caso. Sim, o seu Boininha, ele era o seguinte, eu sempre fui de poucos amigos, mas eu sempre fui de muito respeito pelo Irving, que é o meu mestre, o soldado que me adotou. Uhum. E eles eram amigos de longa data, os dois idosos, né? Eles se conheciam e o Irving tinha um grande apreço pelo Boininha. Então, eu sempre passava lá pela fazenda dele para ver como é que ele tava. Ele dava algumas cenouras, algum suprimento para me entregar pro Irving, de cortesia, assim, pela amizade dos anos dele. Então, o meu relacionamento com ele era mais esse, o mesmo que eu tinha pelo Irving, que era de guarda. Justamente por conta do Irving ser amigo dele, ele sempre tivesse essa necessidade de que eu fosse lá ver como é que ele tava, porque ele estava muito velho e não conseguia mais fazer como ele fazia antigamente, né, na sua época de soldado. Então a minha relação com o seu Boininha era essa de guarda, em nome do Irving, lógico. Ok. Dito isso, deixa eu ver quem tá na ordem. Lucy, vou pedir para que você conte pra gente então uma coisa boa que o seu Buini fez pra você. Certo. Então, a Lucy não consegue pensar em uma coisa boa, porque praticamente ela era rejeitada, né, pelas outras crianças. E então ela dividia o tempo dela entre visitar a casa de seu Bueno e ficar lendo livros, né? Ficar estudando as coisinhas dela, e aí ela contava pro seu Boene, e aí eles conversavam sobre os estudos dela. Então, assim, foi basicamente a vida inteira dela que ela agradece pela companhia. Ok. E pra finalizar, o nosso querido Alexander. O que você vê? Na hora que aconteceu isso, tem o relacionamento do Alexander com o seu Buini foi quase de um segundo pai. Quando teve todo o episódio do pai do Alexander com os Dracarys, ele pega o escudo do pai dele e começa a arrastar aquele escudo gigantesco pelo meio da floresta, quase sem força. Era onde o seu Buini encontra ele e meio que traz ele pra porque ele cresce. Depois do tempo ele começa a forja do
foi meio que esse relacionamento de adoção, depois do abandono do pai, da morte, no caso. Uhum. Maravilha, então. Então, você teve, né, toda essa questão do seu pai, do seu velho. E a gente vai finalizar, então, essa campanha com vocês indo em direção aí ao desconhecido. Talvez numa missão que talvez exista ou não exista, não sabe. É uma questão agora, uma questão de fé. E vocês agora tem um momento agora pra gente poder, com vocês pensando o que vocês vão fazer com relação a tudo isso. Se vocês vão realmente seguir essa missão, se vocês vão dar um jeito de voltar, como é que vocês vão fazer. Eu vou deixar que vocês falem agora. Meu valor, eu acho que se a gente voltar, a gente vai ter o mesmo destino dele. Não, o mar não é um lugar para brincar. Não é lugar para conversar. Eu acho que essa missão que o Boininha nos deu casa muito com o meu interesse pessoal e eu não tenho muito interesse em voltar para aquela vila amaldiçoada. Eu confesso que eu senti muita falta de todo o pessoal, da minha casa, da minha forja, mas a fé que eu tenho veio do meu pai e eu prometi que eu nunca mais perderia ninguém e eu acabei perdendo mais uma pessoa. Então eu não posso abrir mão disso. Então vocês vão buscar, né, uma história que não existe. Existe. Se alguém Isso não existe. existe, De qualquer forma, deve conhecer bastante história. Garotas, ouvindo o mar. Eu sou Então você tá em casa. um filho do mar. O mar não é uma casa. Ele é um inferno. E aquela vila era 1000 maravilhas. Todo mundo fudido, se matando por conta de um pedaço de carvão. E por falar nisso, gato, assim, eu acho que eu trouxe uma coisa que pode ajudar muita gente. E aí eu pego um saco de aproximadamente 4 quilos, cheio de carvão. 4 quilos no saco? Qual que é a estatura da moça? A você que olha que você deve olhar pra ela de baixo, assim, pequenininho. Uma jovem Brasil. Mas ela carregou esse saco com a própria vida. Então ela despejou muito carvão pra gente. Não, despejo, né? Só abre aqui, ó. Aí, a gente pode usar isso daqui. Por enquanto. Pra se manter. Pelo menos a gente vai ter fogo. E pode provar algumas coisas quando achar alguém por aí. Se é que existe alguém. Se achar alguém. Mas É. Vai achar alguém. eu acho que Mas, pra que direção que a gente pode seguir para poder achar terra firme novamente? Bom, eu não vou beneficiar vocês com isso. Eu não vou dirigir esta merda. Mas... Você não precisa dirigir, é só falar qual direção. que isso? Mas, gaivota. Pombos e gaivotas normalmente vão a lugares que tem uma ilha, um território. Eles não vão por muito tempo. Perfeito. vamos mandar o fim. É olhar aqui. Ah, detalhe, nenhum de vocês ouviu nenhum de vocês ouviram falar do fim. Quem é Fim? Eu? Você vai mandar ele? Eu- Ah, é uma porra dos piratas. Não, eu chamo ele. Ele vem e desce, pousa no meu ombro. Ai, caralho. Nossa visita, Vou, olhando pra vou- vocês no fundo dos seus olhos. vou ver se eu vou ver se eu pego aí vou ver se eu pego a imagem, vou ver se eu pego a imagem dele rápido aqui pra poder ajudar Não, você. você não mexer com ele, não. Não. Por que tu escolheu um pombo com o mesmo nome que Joe? Não é um pombo, na verdade ele é um urutau. E ele me escolheu. Na verdade eu não sei porque ele tá comigo, mas até então, desde que eu me conheço por gente, ele é meu amigo. Ele E aí cuida ele de te mim. contou o nome e o nome dele é Finn. Não, eu que dei. Tá vendo? Você é o mesmo nome que nome e
ia ser um canto muito esquisito. E o avanço, se vocês ouvirem alguma pessoa gritando de desespero, não se assustem, é ele. Fiquem tranquilos. Tá, só pra mostrar aqui pra vocês aqui, então, só pra ter ciência. Essa é a imagem do nosso querido Urutauzinho. Ah, ok, eu não tô mostrando aqui no BS, calma aí. Esse é o nosso querido Urutau. Ele parece aquele bichinho do. Enfim. Eu vou olhar pro Caio. Enfim, eu posso mandar o Finn levantar voo e ver se ele encontra alguma terra. Alguém se encontra no entorno aí, então. Ele está acostumado com a escuridão que a gente vive. Ele enxerga muito bem no escuro. Com esses olhos ele vai encontrar mesmo. Eu acho que é uma O luz olho dessa ave aí, dessa foto, tá assim porque tiraram com flash, então. De noite mesmo a raiz dele tapa o olho dele. Então, E você fala, olha, tem um bichinho. E aí tá tipo meio escondido debaixo da cara. Só que você puxa uma cobra, assim, relativamente grande, completamente verde esmeralda. Esse é o coral, galera. Coral. sabe? É uma viva, eu acho. Mas ela nunca morreu. É um zoológico. Caim. Eu vou pedir. Na verdade, você não tem a ficha do Urutau, então eu vou ter que fazer depois mais tarde. Mas você olha que o Urutau, por alguma razão, ele encara a cobra. Você vê que a pupila dele até dilata. Ele olha do tipo assim. Você vê que o bico dele começa a dar aquelas papitinhas, tipo. Na verdade ele vai ficar um pouco a risco por desconhecer, mas ele não se alimenta de cobra não. Ah. Se ele passa muita fome, no máximo ele vai pegar uma ave menor, um mamífero menor. Alguém estudou o bicho, né? Tem que dar os créditos. Ele tá 60 centímetros de envergadura, ele é tão pequeno não. Envergadura é de asa da ponta. Ele é tão pequeno, ele tem uns 30 centímetros de altura. Enfim, vamos para dar continuidade aqui. Vocês estão agora com a escolha agora, se vocês querem iniciar, então, as suas aventuras em conjunto, como é que vai ser decidido então? Olha, eu não olharei para o mar da mesma forma. Então, não contem comigo para navegação. Você tem que assinar, tem que tirar no mar. Está no mar e é isso. Você tem que usar o seu conhecimento para sobreviver, é o mínimo. É o mínimo. Você trouxe recurso. Você tem que ajudar de alguma forma. E a gente tem que ver também o que a gente vai fazer com esse corpo. Jogar na água. Só a hora que ele fala isso, qual é a estatura do senhor? Ele é uma pessoa relativamente pequena. Ele é um senhorzinho, tipo. Não, é bem menor que isso, 1,50. Ele é um idosinho com a. O fim. Não, Você tá muito fim. Tem uns 7, 8, Ah, tá. 80 ali, um homem médio. Achei que estivesse falando do Tabuini. A hora que ele pega, ele fala de jogar um corpo no mar, chega perto dele assim, pega ele pela roupa assim, levanta e fala, por que você quer que eu goste do mar? Que é o suficiente ele morrer na nossa frente? Maravilhoso. Um tem uma cobra, um outro tem um passarinho e tem um animal falando comigo. Ele tem que fazer uma coisa. Ele fala, calma, galera. Já foi. Eu também respeitei a vergonha, mas ele tá morto. A gente tem que aceitar isso também. Só traz de corbuto, traz doença. Assim, Deixa no barco e você vai no pé nos critérios. tem formas mais respeitosas da gente se livrar. Obrigado. Tem algum barril? Nada, só existe o barco e vocês quatro. Nossa, nem sofrimento eles botaram.
Mas ela vai ficar bem, você vai morrer com a segura, também não vai ser uma de preocupação. O mar, Eu não falei pra deixar porque a gente tem comida. o mar é uma palavra muito forte. O mar é uma palavra muito forte, porque na verdade não é, vocês não estão adentrando ao mar. Isso porque um pouco lá pra frente vocês já estão vendo, como posso dizer, as primeiras terras, vamos assim dizer, terras desconhecidas. Então eu posso supor que eu mandei o fim e ele volta em pouco tempo. Sim, é uma viagem relativamente rápida, isso pra você acessar as terras do continente. Existem formas de você ir direto pro mar aberto e aí conhecer o mundo, mas o continente, mas aí, A gente tá na dependência do pirata, né? mas aí para vocês adentrarem no mar, existe uma coisa chamada parede invisível, que provavelmente vocês devem conhecer nos jogos, que não iriam deixar vocês entrar por enquanto. Então, esse seria o trajeto. Olha o tamanho do barco, a gente tem comida, a gente tem carvão. Se a gente comer os carvão, eu acho que não foi linha. Não acho uma péssima ideia. Está fora, vai dar de qualquer jeito. Então a gente tem que decidir. Eu não me apego a corpos. Respeito, porém, não dou valor a cerimônias desse tipo. Então eu deixo com vocês. A gente joga no mar, a gente preserva, guarda pra ter. Só que tem que guardar pra sempre. Alexander e Lucy, certo? Sim. Ok. Quantos corpos você já viu? Tirando do meu pai, Se eu der iscos, eu não tenho nada a ver. bastante. Alguns empregados, alguns mineiros, alguns. Este é o primeiro no barco. O quê? Este é o primeiro no barco. Sim. Sim, mas daí a gente já tá chegando Então, em. de forma honrada. Não vamos jogar ele no mar. Olha, fofinho agora, viu? E vai Momento. fazer o quê? Quando a gente chegar em uma terra, aí a gente vai fazer o enterro dele de uma forma digna. Bom, é aquilo que eu falei para vocês. O Urutau, obviamente, ele retorna, ele avisa, né, que tem as primeiras terras. E é logo à frente, não há, é papo de 15 minutos de barco, não é algo tão longe assim de distância, não. Me dá este timão. Finalmente, olha, pra colaborar. A gente foi exilado, não dá nenhuma condução de distância? Um quê? Como assim? A gente foi Pi, exilado, você- não dá nenhuma Pi, condução. vocês foram exirados, o correto não era nem dar esse barco pra vocês. Mas, de qualquer forma, vocês estarão então indo em direção às primeiras terras. Mas a gente vai descobrir como é as primeiras terras no segundo episódio. Então, agradeço a todos que assistiram aí o nosso primeiro episódio. Espero muito que vocês tenham gostado e, sinceramente, segundo episódio já tá aí semana que vem já, então só bora!